para ouvir o que o Senhor tem a dizer para o nosso coração de mulher, para o nosso coração de filha, para o nosso coração de esposa, nosso coração de mãe, de avó. Talvez hoje você vive a realidade de estar viúva, eu não sei qual a sua realidade, mas você está aqui hoje e Deus tem um propósito a ser realizado na sua vida. E o tema que me passaram está lá em Provérbios, no capítulo 14, diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Já deve ter ouvido bastante essa frase, né? A gente vê naquelas preciosas promessas, chaveirinho. A mulher sábia edifica a sua casa. Não precisa nem procurar agora em Provérbios, porque é só esse versículo mesmo. Nós vamos trabalhar até um pouco mais com o Evangelho hoje. Esse é um versículo que chama muito a atenção. Em algumas Bíblias está escrito como a Senhora Sabedoria, ou a sabedoria edifica a sua casa. Na tradução da CNBB fala que a sabedoria das mulheres edifica a sua casa. Você quer ser uma mulher que edifique sua casa? Sim ou não? Eu acredito que toda mulher que vem para um retiro de mulheres tem o objetivo de edificar e não de destruir. Porque o destruir seria justamente o contrário do edificar. Talvez a sua casa se encontre um pouquinho em ruínas hoje. Talvez sua família esteja numa situação tão difícil que você está vendo tudo assim desabando. Mas não, agora é hora da gente reagir. Então, como mulheres, nós somos capazes, somos capacitadas por Deus para edificar. Você pode bater no peito com orgulho, com santo orgulho, olha só, e diga: eu sou capacitada por Deus como mulher para edificar a minha casa. E é isso que eu vou fazer, com a ajuda de Deus, de Nossa Senhora, Santa Teresa d'Ávila. Todo o céu vai me ajudar nessa missão de edificar. Amém? Amém. Então vamos abrir nossa Bíblia lá em Lucas, capítulo 6. Bem fácil de achar, Evangelho de São Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46. Lucas 6, 46. Na Bíblia de Maria está na página 1355. Na Bíblia de Maria, página 1355. Fácil de achar aí? Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 46. Jesus nos diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que digo? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. As águas transbordaram, precipitaram-se as torrentes contra aquela casa e não a puderam abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que as ouve e não as observa é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a terra movediça, sem alicerces. A torrente investiu contra ela e ela logo ruiu, e grande foi a ruína daquela casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dê um beijo na sua Bíblia como sinal de amor à palavra. Eu achei interessante que a gente também encontra em Mateus essa passagem bíblica, mas aqui em Lucas eu achei até mais detalhado.
e achei muito interessante o versículo 46, que eu acredito que vem muito de encontro com até o tema aqui do nosso retiro, Marta ou Maria, né? Então, versículo 46, o que o Senhor diz? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que digo? Ai, ai, ai. Parece aquela faca, né? No coração do Senhor Jesus. E quantas vezes a gente fala de Deus, eu amo a Deus com todo o meu coração, eu sou católica, apostólica, romana, eu vou à missa todo domingo, eu tenho 50 anos de caminhada, isso, aquilo, tal. Mas o que adianta a gente dizer tudo isso e não fazer o que Jesus nos fala? Porque muitas vezes a gente acaba fazendo tudo o contrário, é ou não é? Muitas vezes. Quantas vezes a gente está de mal com as pessoas, não perdoa aquela pessoa e está lá rezando Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como se estivesse perdoando mesmo, né? E daí vai ver na vida, não está vivendo. Jesus vem nos alertar para a nossa coerência. A gente tem simplesmente escutado a palavra, ou tem colocado em prática, ou só tem escutado? Então ele já diz, versículo 47, todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Aqui que está justamente o eixo para a gente refletir. Não basta ouvir, porque você viu que o segundo exemplo de Jesus ali é um homem que ouviu a palavra, versículo 49, mas aquele que as ouve e não as observa, não pratica, é semelhante ao homem que constrói a sua casa sem alicerces numa terra movediça, constrói sem sabedoria, não consegue edificar com sabedoria. Aí quando vem a chuva, vem a tribulação, vem as enchentes, aquela casa já era. Então Jesus vem nos alertar. E para que a gente possa fazer aquilo que Jesus nos diz, nós precisamos o quê? Numa amizade, a gente só fala. Eu chego aqui na irmã, minha amiga, falo. Ela fica só me ouvindo e ela não fala nada, né? Eu tô passando por isso, eu tô com uma doença aqui, aí fica só falando. E não deixa ela nunca falar. Que amizade que é essa, né? Que só eu falo. Amizade é justamente essa troca. Você fala um pouco, é um diálogo, né? Então a outra pessoa fala também, você ouve. Tem que ter esse tempo. Você fala, depois você ouve. Não é assim? Telefone também, né? Você tem que falar, espera a pessoa falar, você ouve, né? Só que com Deus, muitas vezes a gente é esse tipo de amigo impertinente, né? Que chega e fica só falando. Aí Deus quer falar, só que nisso você, tá bom, Senhor, obrigado por tudo, e vai embora. E Deus ficou lá querendo falar e a gente simplesmente virou as costas. Era hora da gente deixar, falar, Senhor, agora fala comigo. Agora eu já falei tudo, já desabafei tudo pro Senhor, agora eu quero te ouvir, Senhor. Fala alguma coisa comigo. E Deus tem as suas formas de falar. Talvez você diga, mas Fátima, eu não consigo ouvir Deus. Deus só fala com a Érica, Deus só fala com a Juliana. Elas sim, ó, elas rezam lá. A sogra da Érica também, esqueci o nome dela, da irmã, que é super ungida também. Mas talvez você fique com essa barreira, né, no coração. Falar, não, é só o fulano que ouve, eu não consigo ouvir. Deus não fala comigo. Eu rezo, fico lá e Deus não fala. Talvez já aconteceu isso com você. Mas perceba que a oração, o que ela é? É um exercício. Temos que exercitar. Assim como a atividade física, o exercício que a gente faz todo dia, para que a gente possa manter um condicionamento físico, para perder uns quilinhos a mais e tudo mais, a oração também precisa ser um exercício, algo constante na nossa vida, dia a dia. E dia a dia, nesse exercício, nós vamos identificando a forma como Deus fala com a gente. Para algumas pessoas, Deus fala mais claramente assim, sabe? Profecia, visualizações. Para algumas outras pessoas, como para mim mesmo, Deus me fala muito na palavra. Rezo com a Bíblia, rezo com a liturgia do dia, eu sinto Deus falando comigo naqueles versículos. Muitas direções que Deus deu para a minha vida foram através da palavra. Meu esposo, por exemplo, ele já tem um jeito mais nos fatos. Ele percebe Deus falando com ele nos fatos, nas coisas que acontecem. Ele pede uma resposta para Deus. De repente acontece algo que ele percebe ali, uma resposta de Deus. Então Deus fala com cada um, dependendo da sensibilidade de cada um, do exercício, da prática constante. E cada vez a gente vai ficando mais íntimo de Deus. E a gente vai entendendo melhor de que forma Ele está nos falando.
E Ele pode se utilizar de todas essas formas também. Não é só uma, de repente. Mas isso nós vamos descobrir fazendo o quê? Exercitando. Há que se ter disposição no nosso coração para ouvir o Senhor, estudar a palavra de Deus, procurar praticar os mandamentos de Deus. Se eu quero ser uma mulher que edifica, porque a mulher sábia, o que ela faz? Edifica a sua casa, como está na palavra. Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa. Se eu quero edificar, eu preciso ter sabedoria. E para que eu tenha sabedoria, eu preciso buscar em Deus. E a sabedoria muitas vezes vai ser a gente olhar para as situações, olhar para as pessoas com o olhar de Deus. Porque o nosso olhar humano é muito limitado, é muito falho. Há pouco tempo atrás, por exemplo, eu descobri que eu tinha uma visão um pouco negativa das coisas. Então muitas vezes eu mais reclamava do que agradecia. Muitas vezes eu ficava muito mais disposta a ver o negativo do que ver o positivo. E até rezando com isso, Deus foi revelando muitas coisas sobre a minha história, coisas que eu precisava curar no coração ainda. E eu fui vendo, não, realmente, eu preciso de Jesus ter uma nova visão da vida. Eu preciso enxergar as pessoas com mais esperança, com mais gratidão, com mais alegria, com mais amor. E a nossa visão vai se modificando de um jeito, a gente vai rezando, vai pedindo para Deus tirar as escamas dos nossos olhos, e a gente passa a ter mais sabedoria. Se a gente se deixa transformar o nosso olhar, para que o nosso olhar seja o olhar de Deus sobre as coisas. Pensa, eu sempre falo do time de Jesus, né? Cada técnico tem que escolher ali, tem que selecionar, escalar, né, o seu time, não é assim? Ele vai escolher os jogadores que mais lhe agradam, que ele acha que vai somar para aquele time, que vai fazer diferença, cada um com a sua habilidade. Não é assim que acontece? Eu não sou muito chegada assim em futebol, essas coisas, mas a gente vê, né? E eu penso em Jesus, eu já lembro de Jesus ali caminhando e tal. Teve um momento que Jesus escolheu quantos apóstolos? 12, certo? Você pensa que esses 12 apóstolos eram as pessoas mais perfeitas do mundo? Eram as pessoas mais capazes ali de fazer a obra acontecer, de evangelizar o povo lá de Israel e além de Israel também? Sim ou não? Que time super, né, de Jesus. Se a gente for olhar, você vê Judas Iscariotes, né, que acabou depois traindo, ele era até ladrão, pelo que nos conta a palavra. Mateus, cobrador de impostos, que era super mal visto pelo povo. O povo olhava para ele e falava, né, e roubava do povo. Pedro, que era super, para o povo daquela época, eles tinham até preconceito, né? Os pescadores eram geralmente pessoas mais pobres, pessoas de uma classe bem inferior. Então muita gente nem gostava muito de estar conversando com o pescador. E Jesus vai lá e chama Pedro, chama André, e chama todos aqueles apóstolos, mas Pedro com aquele jeito todo turrão dele. E Jesus foi e deu as chaves do reino dos céus nas mãos de Pedro. Tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei, olha só, edificar de novo, hein? Edificarei a minha igreja. Então ele foi nosso primeiro papa, aquele que era todo turrão, aquele que falava sem pensar, que misericórdia, né? Paulo, que chegou até a matar cristãos, que antes era Saulo. Olha a transformação da vida de Saulo. O que Saulo se tornou? E se hoje nós somos evangelizados, nós devemos muito a esse Saulo que se tornou Paulo apóstolo. Ele foi levar o evangelho para a Europa, para Roma, e depois o evangelho veio aqui para a América. E glória a Deus pela coragem, pelo destemor, por tudo que eles sofreram. Mas se a gente for olhar pelas qualidades humanas deles, eles eram o melhor time ali para Jesus? Para acompanhar o próprio Deus, eles eram o melhor time? Mas por que Jesus escolheu eles? Aí que entra a sabedoria. O olhar de Deus é diferente do nosso olhar. O Padre Fábio canta, dá um dó maior? Não, ré. Sou humano demais pra compreender. Já ouviram? Humano demais pra entender esse jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender
Ele olha para a pessoa acreditando nela. Ele olha para mim e para você investindo em mim e em você. Ele sabe das nossas fraquezas, Ele conhece o nosso coração, conhece as nossas falhas, a nossa concupiscência, que é a nossa inclinação ao mal. Ele sabe de tudo isso, Ele sabe de todos os erros que a gente já cometeu, mas Ele deixa de acreditar em nós? Não. O olhar de Jesus para nós é sempre um olhar de misericórdia e um olhar de esperança, um olhar de sabedoria, que sabe que aquela pessoa pode progredir, que no dia seguinte a gente pode acordar melhor do que hoje. Amanhã eu posso ser muito diferente, eu posso ser muito melhor. E é por isso que a gente precisa também pedir para Jesus o olhar dele. Eu sempre falo dos óculos de Jesus, né? Talvez você veja lá sua família, o time lá da sua família, seu marido, seus filhos, seus pais, seus irmãos, e você pensa, meu Deus, por que eu nasci nessa família? Porque a família lá do fulano é tão mais legal, porque a mãe da fulana lá é tão mais compreensiva, porque o marido da fulana é tão romântico, porque os filhos da outra lá abraçam a mãe e os meus não me abraçam. Não tem isso? As mulheradas ficam todos comparando, né? E às vezes até em pensamento, fica rodando no pensamento da mulher. Aquela misericórdia. Agora, você olha para sua família desse jeito. O que você vai fazer? Você pega os óculos de Jesus e coloca. Aí você enxerga as coisas de forma diferente. Aquele marido que você enxergava de um jeito, você começa a enxergar as qualidades dele. Aquele filho, você também começa a enxergar que ele pode melhorar, que o seu pai pode ser melhor, que sua mãe pode ser melhor. Você começa a acreditar mais na mudança das pessoas e você fica mais feliz. Se a gente passa a ter um olhar como o olhar de Deus para as pessoas, esse olhar de Jesus que acreditou naqueles apóstolos, mesmo sem eles merecerem, mesmo sem eles serem as melhores pessoas do mundo, Jesus os capacitou, porque Ele primeiramente os amou. Primeiramente é o amor, independente do que a pessoa seja, independente do que a pessoa fez, primeiramente amar. E daí Jesus pouco a pouco vai mudando o nosso olhar, a nossa forma de enxergar as pessoas. Nos faz enxergar as pessoas com os olhos de Deus. O olhar de Deus é o quê? Misericórdia, perdão, esperança, investimento. Ele sempre investe em nós, Ele não desiste de nós. Por isso que eu te digo, vale a pena você lutar pela sua família. Vale a pena você pedir os óculos de Jesus, colocar aí no rosto e começar a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Vale a pena. Você vai ser muito mais feliz. E vai tornar as pessoas ao seu redor mais felizes também. Amém? Outra coisa interessante, eu até falei um pouquinho sobre isso, mas eu acho que é bom a gente voltar. A gente passa muito tempo da nossa vida, e eu diria até mais, a gente perde muito tempo da nossa vida numa luta desigual para mudar as pessoas ao nosso redor. É ou não é? E a gente fica, não, porque eu queria tanto que ele fosse diferente, porque eu queria tanto que ele mudasse, porque eu queria tanto que... E fica assim, né? Só que muitas vezes a gente deixa de olhar para nós. Nisso que a gente fica gastando tempo, querendo mudar o outro, a gente perde aquele tempo que a gente poderia estar investindo mais em nós. Porque nenhuma mudança vem de uma forma assim, como posso dizer, imposta. Você não tem que chegar no seu filho e falar, porque você tem que mudar, você tem que ser diferente. Você acha que vai adiantar isso? Se de repente até hoje não adiantou, você acha que se você ficar insistindo nessa estratégia, isso vai adiantar alguma coisa? É necessário a gente pensar, opa, a gente pode mudar a estratégia aí então. Vamos ver ali, o próprio Evangelho nos diz isso. Na mesma página, versículo 41, sobe só um pouquinho o seu olhar aí. Lucas 6, versículo 41. Jesus diz assim: por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como podes dizer a teu irmão, deixa-me, irmão, tirar de teu olho o argueiro, quando tu não vês a trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e depois enxergarás para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Então quem que precisa mudar primeiro? Quem precisa mudar primeiro? Vamos falar mais uma vez para gravar no coração. Quem precisa mudar primeiro sou eu. Por mais que a gente queira, que a gente sonhe, e
não estou dizendo para você deixar de sonhar com a mudança de vida lá da sua família. Não estou dizendo isso. Mas é necessário que a gente se aplique agora em nós mesmos. Ai, tem tanta coisa. E às vezes a gente fica só querendo tirar o cisco, né, do olho do irmão e não vê que tem algo muito maior, uma trava muito maior no nosso olho. Então está na hora da gente olhar o nosso comportamento de mulher. Será que a gente tem feito a nossa parte? A gente tem buscado ter sabedoria para edificar a nossa casa? Será que o seu ciúme excessivo do seu marido não tem estragado tanto o seu relacionamento? Não tem causado brigas dentro da sua casa, na frente dos seus filhos? Isso é horrível. Brigas na frente dos filhos. Será que o fato de você dormir brigado com seu marido... Uma vez eu fiquei sabendo de um casal, eu fiquei impressionado. Eles quando brigavam ficavam 15 dias sem se falar, mais ou menos. Eu estudava na escola com uma menina, ela me falou isso. Meus pais quando brigam ficam uns 15 dias sem se falar. Eu falei, meu Deus, imagina você ficar metade de um mês ali de cara virado com a pessoa. Jesus amado, Deus me livre uma coisa dessa, né? E o próprio Deus nos diz na palavra, através de São Paulo: não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. É horrível isso. Você discutir com a pessoa, não se reconciliar no mesmo dia, ficar levando, carregando aquela mágoa todo dia e ficar de cara virada. A pessoa chega e você não olha direito a pessoa. Aí aquelas pirraças de mulher, né? Também não vou fazer comida. Aí o marido chega, não tem nada pronto em casa. A mulher foi sair, foi para casa da mãe, foi pro shopping. Depois ela chega, o marido, a comida. Você não me valoriza. E fica aquela coisa, né? As pirraças e fica uma coisa atrás da outra. Misericórdia. Isso é edificar a casa, minhas irmãs? Será que Nossa Senhora faria isso? Não. Santa Giana, que foi uma santa casada, será que ela faria isso com o marido? Santa Zélia, também é mãe de Santa Teresinha. Vocês viram que a mãe de Santa Teresinha foi canonizada junto com o pai de Santa Teresinha? Pensa, um casal santo para a igreja. Foram os pais dela, geraram uma filha santa. E as outras filhas também em processo, graças a Deus. Mas vemos que a santidade pode e deve ser vivida dentro do matrimônio. A santidade não é só para as freiras, para as celibatárias. A santidade é para nós aqui também. Mulheres leigas, mulheres esposas, mães, filhas, jovens. A santidade é para todas nós. E o Evangelho não foi dito só para os padres, só para as freiras, é para todos nós. Então quando Jesus nos fala que a gente precisa olhar para a gente primeiro, então vamos despertar para isso. Vamos procurar melhorar na nossa vida aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser mudado. E a gente acaba por adiar até mesmo a nossa felicidade, de tanto que a gente fica batendo na mesma tecla de querer mudar o outro. Mas aí eu preciso olhar para a minha vida, ter um novo olhar sobre mim e perceber o que eu estou fazendo de errado, no que eu posso ser melhor. Então, a primeira coisa, parar de fazer pirraça para o marido, parar de fazer pirraça para a mãe. Não existe isso no reino de Deus, isso não edifica ninguém, isso não traz benefício nenhum para ninguém. Para de fazer pirraça. Segunda coisa, não durma de cara virada com seu marido. Uma vez eu ouvi uma história, né? O pessoal fala assim: quando você dorme de cara virada com o marido, vai o demônio e deita no meio dos dois. Ou então quando você briga com o marido, daí o marido vai dormir na sala, quem dorme do seu lado é o demônio. É bem engraçado isso que a gente ouve, né? Mas pensa, será que Deus se agrada de ver um casal dormindo de cara virada? Será que Deus se agrada de ver o casal, o marido indo dormir lá no sofá, ou a mulher dormir no sofá porque não quer dormir junto com o marido, não quer dar o braço a torcer? E o amor, muitas vezes, ele tem que nos fazer ceder. Muitas vezes a gente tem que perder para ganhar. Às vezes é melhor você naquele dia perdoar aquela pessoa, fazer as pazes, depois no outro dia a conversa está melhor. Mas é importante que a gente não fique de cara virada. Até porque, não quero trazer um pensamento de morte aqui, mas a gente nunca sabe do dia de amanhã. Você sabe se seu marido vai estar aqui hoje, amanhã? Vai acordar vivo amanhã, sua esposa, no caso dos homens, a esposa. Você sabe se seu filho vai estar aqui amanhã, sua mãe vai estar aqui amanhã. Então é necessário que haja reconciliação sempre.
porque nós não sabemos como vai ser também nosso dia de amanhã. E se Deus nos chama também nesse meio tempo, e você está lá com a sua vida toda cheia de ódio, cheia de falta de perdão. Eu conheci uma mulher mesmo que ela ficou muito ressentida porque ela brigou com o pai e ela desejou que ele morresse. Brigou com o pai, aquela coisa, né? Foi uma briga feia. Ela naquele dia desejou no coração que ele morresse, e ele morreu. Calhou que justamente ele morreu naquele dia. E ela ficou por muito tempo arrastando um remorso muito grande por ter desejado aquilo, por não ter se reconciliado com o pai, por não ter também o perdido, né, para ganhar, deixar o pai ter razão de repente. Enfim, e ela teve que passar por muito processo de cura interior para que Deus restaurasse o seu coração. Então, não quero trazer com pensamento de morte, não é isso, não quero assustar, mas é necessário que a gente comece a pensar. Essa vida é muito curta, essa nossa vida, essa nossa estadia aqui no mundo é muito curta para a gente ficar vivendo de cara virada com as pessoas. Gente, a vida é curta demais para a gente ficar odiando as pessoas, para ficar fazendo pirraça com as pessoas, para ficar de cara virada com as pessoas. Dê ao mundo, como eu vi até um jovem dizendo esses dias, dê ao mundo a sua melhor versão. Você pode ser melhor. Comece a pensar, então, o que eu preciso fazer para melhorar? O que necessita ser mudado em mim? Feche seus olhos por um instante, vamos refletir um pouquinho mais sobre isso. Dá um si maior, por favor. Pensa aí, mulher amada, querida por Deus. O que precisa ser mudado? Eu te dei alguns exemplos, mas você sabe, talvez você ouça até reclamações na sua casa, das pessoas próximas que falam: nossa, você precisa mudar isso, nossa, você não tem paciência. Eu não sei o que precisa ser mudado, mas você sabe. E aquilo que você ainda não percebe, que o Espírito Santo de Deus te revele, te mostra a verdade sobre você mesmo. Porque a verdade liberta. A verdade pode doer, sim, mas ela liberta. Encare a sua verdade. Encare o seu coração, a sua fraqueza, com coragem. Tem que ter muita coragem para isso. Se encha de coragem e encare a sua verdade, encare a sua fraqueza, aquilo que você tem que precisa ser mudado e que talvez você sozinha já tentou tanto. Mas é com a ajuda de Deus que a gente consegue. Senhor, nós estamos na Tua presença, neste dia em que separamos para Ti, nesse dia que nos retiramos do nosso cotidiano um pouquinho para estar aqui contigo, para estar aqui com as nossas irmãs. Nós temos o desejo profundo de edificar a nossa casa, de edificar a nossa família, mas sozinhas, Senhor, nós não conseguimos. São tantas fraquezas, são tantos pecados, são tantas coisas aqui dentro de nós que precisam ser modificadas, mas nós queremos contar com o Teu auxílio, Senhor. Queremos contar com a ajuda do Teu sangue precioso, que pode recair sobre nós e nos purificar dos nossos erros, das nossas falhas. Aproveitando já esse tempo de quaresma, Senhor, modifica o nosso coração. E cante comigo, minha irmã, pensando aí no que precisa ser transformado. Cante com todo o seu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração.
Talvez nesse momento tenha havido um profundo arrependimento no seu coração pelas suas falhas. Talvez você se sentiu muito indigna da família que tem. Mas busca um confessionário. Aproveite esse tempo de quaresma, que é um tempo tão propício para a gente rever a nossa vida. Procure um padre, se confesse. E creia, minha irmã, pode olhar para cá agora. Creia que Jesus te olha da mesma forma como Ele olhou para aqueles apóstolos. Mesmo com as nossas fraquezas, com os nossos pecados, com os nossos limites, Jesus nos olha com um olhar de esperança, porque Ele sabe que a gente pode ser melhor. Ele sabe que a gente pode vencer. Ele sabe que amanhã pode ser um novo dia, vai ser um novo dia no nome de Jesus para a nossa vida. E nós podemos sim melhorar. Ele olha com esperança para nós, acreditando em nós. Ele não desiste de você. Então, a situação agora tem que ser reagir. Eu encontrei em mim essas fraquezas. Você encontrou aí o que precisa ser mudado? Encontrou sim ou não? Sim. Refletiu? Maravilha. Se você puder na sua casa, se você tiver um caderninho secreto, pega seu caderninho e escreve lá: preciso mudar isso aqui. Jesus, vou me esforçar nesse ano para que o Senhor me ajude a melhorar nisso. E vai acompanhando lá, sua melhora. Vai colocando os óculos de Jesus. Aí quando você desanimar, canta de novo: renova-me. E deixa o Senhor renovar. Deixe que o Senhor te ajude, porque realmente sozinha é muito difícil. Certo? Amém? Amém. Duas armas que nós temos. Duas armas que nós temos nessa nossa luta para sermos melhores e também para que a gente possa trazer as pessoas da nossa casa para mais perto de Deus. Você quer isso? Sim ou não? Sim. Você quer mesmo? De coração? Sim. Então tem que começar em quem? Em mim. Dá um ré maior. Depois eu falo das armas. A começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Não tem que começar em mim. Mas aí, se você quer ver a transformação das pessoas da sua casa, tem que começar pelo testemunho. Vamos lá para... Deixa marcada essa palavra que a gente já vai voltar nela em Lucas. Vamos lá para 1 Pedro. Deixa marcadinho aí Lucas 6. Vou marcar aqui também. Se tiver um papelzinho ou com o dedo mesmo você marca. 1 Pedro capítulo 3, página 1544 da Bíblia Ave Maria. Página 1544 da Bíblia Ave Maria, 1 Pedro, capítulo 3, lá no versículo 1. Todo mundo encontrou? Primeira carta de São Pedro, nosso primeiro Papa. Olha que bênção, daquele homem turrão, depois se tornou nosso Papa. E olha que palavras maravilhosas que ele vem nos dizer. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Ele diz assim: Vós também, ó mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Presta atenção agora. Se alguns não obedecem à palavra, serão conquistados, mesmo sem a palavra da pregação, pelo simples procedimento de suas mulheres, ao observarem vossa vida casta e reservada. Amém? Palavra do Senhor, graças a Deus. É o que a gente sempre diz, que a palavra até comove, mas o testemunho arrasta. E é por isso que tem que começar em nós, minhas irmãs. Por isso que a mudança de vida, a transformação tem que começar em nós. Tem muita coisa que precisa ser mudada no nosso comportamento, no nosso procedimento, na nossa postura dentro da nossa casa. Então, quando a gente se abrir para Deus fazer mais a obra em nós, perceber que não somos tão boas talvez quanto a gente achava que a gente era, perceber que existe muita coisa que precisa ser mudada, transformada, os maridos vão observar: nossa, mas o que está acontecendo com a minha mulher?
reclamando de fazer comida, né? Ela não está mais reclamando de lavar louça, de lavar roupa, né? Nossa, o que está acontecendo com ela? Ela está mais alegre, ela está sorrindo mais, ela está falando de Deus de uma forma diferente, sem impor, né? Que interessante, né? E com o tempo, o nosso testemunho vai trazendo a pessoa para Deus. Ela vai vendo, opa, realmente ir para a igreja está fazendo bem para minha mulher, eu acho que eu preciso também, né? E a gente vai trazendo pessoas, vai trazendo. O nosso brilho no olhar muda, tudo muda. Se a gente começa a enxergar a vida de uma outra forma, menos reclamação, mais gratidão, mais louvor, as pessoas ao nosso redor vão vendo. É o que eu vi uma vez na internet. Se você tem louça suja para lavar, é porque você teve o que comer. Glória a Deus. Não é assim? Você tem roupa suja para lavar. Glória a Deus, porque eu tive roupa para usar, minha família teve roupa para vestir. Glória a Deus. Tem comida lá para fazer, o feijão para cozinhar, o mocotó que o marido pediu para fazer. É chato, né, de fazer mocotó, feijoada, né, que demora. Aí você olha, meu Deus, vou ter que fazer. Mas tá tudo lá, seus ingredientes, fala, glória a Deus, tem comida dentro de casa, né? Aí levanta desanimado, ai, droga, eu tenho que trabalhar. Ai, Senhor, não aguento mais. Mas glória a Deus, você tem um trabalho num país que está em crise, com tanta gente desempregada. Louve a Deus pelo seu trabalho. Ah, mas eu ganho muito pouco. Começa a rezar para Deus abençoar mais o seu chefe lá, para ele querer dar um aumento para todos os funcionários. Glória a Deus. Mas glória a Deus que você tem uma fonte de renda, você tem o que fazer, você tem seus talentos, seus dons. Quantas mulheres que cozinham também, começam a vender bolo, começam a vender brigadeiro, trufas, enfim, Deus dá criatividade super aí para as mulheres, dons, talentos incríveis. E glória a Deus porque a gente tem isso. Ai, que eu tenho criança pequena e dá trabalho. Glória a Deus, você tem filho. E quantas mulheres aí lutando para engravidar, querendo engravidar. Eu recebo milhares assim de pedidos lá na minha página, muita gente pedindo, reze por mim, eu tenho sonho de ter um filho, não consigo. Pensa nisso. Então quando a gente começa a olhar a vida com outro olhar, a gente pensa, não, realmente eu preciso ser mais grata. Porque a ingratidão é o início da nossa derrota. A pessoa ingrata, ela vive derrotada, porque tudo para ela nada tá bom. É a pessoa que vive se arrastando pela vida. Tá bem, irmão? Ah, mais ou menos. Aquela coisa. Ah, você tá bem? Não, tudo bem, graças a Deus. Só que, ai, meu marido não tem jeito. Meu filho. E fica sempre, parece que nada tá bom. Misericórdia. Vamos ter um olhar mais positivo sobre a nossa vida. Quanta coisa maravilhosa. E são detalhes tão simples, tão simples. Meu filho é muito arteiro, glória a Deus que ele tem saúde, né? Nesse nosso Isaac também, ele não para um minuto, gente. Mas glória a Deus, tem saúde, tá lá, né? Tá correndo, andando, gritando. Glória a Deus. Então, se a gente começar a ter um outro olhar, o nosso procedimento vai mudando. E as pessoas ao nosso redor, inclusive o marido que não vai para a igreja, começa a perceber esse bom procedimento da esposa e fala, nossa, que interessante. Tá acontecendo alguma coisa aí. Existe um Deus aí fazendo uma obra de transformação. Voltando lá para Lucas, você marcou aí na sua Bíblia? Sim ou não? Marcou? Então beleza. Voltamos para Lucas, capítulo 6. Vamos lá no versículo 43. Bom, então a primeira arma, o que seria? O nosso bom procedimento, testemunho de vida. Glória a Deus. É a primeira arma que eu tenho para mudar as pessoas ao meu redor, para ajudar que essas pessoas possam mudar. A segunda arma, o que seria? Veja aqui a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Preste atenção. Como estão as mãos de Nossa Senhora? Assim, mãos postas em oração. Pode ver que na maioria das imagens de Nossa Senhora, até nas aparições de Nossa Senhora, as pessoas que viram Nossa Senhora sempre dizem que ela está com as mãos assim, em oração, né? Veja que interessante, nos mostra que devemos também ter uma atitude de pessoas que oram, mulheres que oram. Então, ore pelo seu marido, ore pelos seus pais, ore pelos seus filhos, ore muito, 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 muito. Enquanto a gente vai rezando, Deus trabalha. Diga isso, enquanto a gente reza, Deus trabalha. Então, não
não pare de rezar, minha irmã, porque tudo pode ser mudado pela força da oração. Então aquilo que você mais sonha que aconteça na sua casa, aquela mudança que você quer ver na sua história, na história da sua família, no seu núcleo familiar, no seu trabalho, pode ser conquistado sim através da oração. Então as duas coisas têm que caminhar juntas: oração e testemunho de vida, certo? Tenha um novo olhar sobre a sua vida, você vai ver quanta coisa boa vai acontecer. Agora Lucas capítulo 6, versículo 43, Jesus nos diz assim: uma árvore boa não dá frutos maus, uma árvore má não dá bom fruto, porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se apanham uvas dos abrolhos. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que sua boca tem falado, minha irmã? Quais são as palavras que saem da sua boca dentro da sua casa? Aqui na igreja, paz de Cristo, irmã. Glória a Deus. Aleluia. Né? Aquela coisa. Não, coloca nas mãos de Deus. Não é assim, né? Na igreja. Chega em casa. Você não presta pra nada. Você não vai conseguir. Você não tem jeito. Não é assim? Gente, eu vejo isso por aí. É terrível. Do que o nosso coração está cheio, minhas irmãs? Eu preciso ver do que eu estou enchendo meu coração. Meu coração tem um bom tesouro ou um mau tesouro? Será que tem mesmo? O que sua boca tem soltado na sua palavra? Tem saído palavrão da sua boca na sua casa? Não responda. Você tem xingado as pessoas da sua casa também? Não responda. Ai, ai, ai. Eu vejo muita gente católica, vai na missa, tudo mais, vem pro grupo de oração, e lá no Facebook fica soltando palavrão. Ponte que partiu, né? Essas coisas, e vai soltando, né? Coisas assim. Eu falo, gente, mas a pessoa não vai para a igreja, como que consegue ainda viver na igreja, comungar Jesus Eucarístico? Jesus entra nessa boca que a pessoa está falando palavrão. A mesma boca que recebe Jesus Eucarístico estava soltando palavrão, soltando maldição na vida do irmão, soltando xingamento. Peraí, mas é contraditório. Eu recebo dentro de mim o próprio Jesus. Jesus Eucarístico passa pela minha boca, passa pela minha língua. E como que eu vou ser conivente ainda com o mal? Eu aprendi com a Maria Cristina, é uma grande pregadora, tem um grande trabalho com as mulheres, que as palavras são sementes. Diga isso, as palavras são sementes. O que você está lançando, minha irmã, lá na sua casa? Qual semente você tem lançado? É semente do ódio, da reclamação, que muitas vezes é reclamação, né? Isso que eu vejo mais ainda na mulherada por aí. Eu vejo por mim que eu tenho mudado muito isso também no meu comportamento. Quais as sementes que você tem lançado? De desânimo, de maldição? É preciso que a gente preste atenção nas sementes que a gente tem lançado, porque uma hora elas vão dar fruto. Se você ficar a vida inteira do seu filho falando para ele que ele não presta, você não presta, você não presta, você não presta, o que você está semeando no coração dessa criança, desse adolescente, que ele não presta? Ele vai acabar, querendo ou não, se tornando uma pessoa que não presta, né? Não é assim? O que vai germinar no coração dessa criança, desse adolescente? O que vai germinar lá no coração do seu marido, se você continuar xingando ele, tratando ele de qualquer jeito? Então Jesus vem dizer, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu preciso prestar atenção no que a minha boca tem lançado. Escreva aí na sua Bíblia, as palavras são sementes. Se você tiver um papelzinho, anota aí também. Eu preciso encher o meu coração de amor. Eu preciso encher o meu coração de gratidão. Tem até uma canção, pode ser em dó? Gente, aqui eu canto, então eu gosto muito de incrementar tudo com música. Se o nosso coração estiver cheio de amor, as nossas palavras automaticamente vão ser palavras de amor. Então, você viu que seu coração estava cheio de coisa ruim aí? Você ficava soltando palavrão, xingamento, nananá, nananá?
esvazia, tira tudo isso. Fala: Jesus, lança fora todo esse lixo do meu coração. Eu quero encher o meu coração de amor. Abençoa, Jesus, o meu coração, que ele seja tão transbordante de bênção, que as minhas palavras possam transmitir a bênção, sejam palavras de motivação. O mundo já tem críticos demais, é uma verdade. Tem muita gente por aí querendo colocar todo mundo para baixo. O inimigo de Deus, ele faz esse trabalho, quer colocar todo mundo para baixo. Ele quer nos dizer que nós somos derrotados, não é assim? Você quer estar do lado de Deus ou do lado do inimigo? Se você quer estar do lado de Deus, comece a encher seu coração de amor, para que as suas palavras também possam transmitir amor. Meu coração, com as palmas, transborda de amor. Que vem aquela vontade de você xingar, o que você vai dizer? Eu digo glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Eu digo porque quando tiver vontade de xingar alguém, eu digo aleluia, tá difícil de perdoar aquela pessoa. Você respira fundo. Meu coração, imagina o coração, transborda de amor. Porque meu Deus é um Deus de amor. É um Deus de amor. Quando alguém quiser tirar a sua paz, minha alma está o quê? Repleta. Já deu pra gente entender até aí? Então o exercício vai ser você substituir aquelas palavras que são sementes ruins. Existe a semente boa e existe uma semente ruim. O que você quer lançar na sua vida para edificar a sua casa? Semente boa. Então, deu vontade de xingar, você substitui, abençoado. Glória a Deus. Caiu alguma coisa no chão, aquela panela, ou quebrou aquele vaso que é centenário lá da sua família, passou de geração por geração, só louvado seja Deus. Arranca aquele grito de glória a Deus de dentro de você, e o louvor liberta. Você vai pouco a pouco mudando o seu vocabulário. Glória a Deus. Eu fiz um exercício porque, assim, só para vocês entenderem, eu nasci já na igreja. Minha mãe conheceu a renovação carismática quando eu tinha 7 meses de vida. Então eu fui criada em grupo de oração. Graças a Deus cresci no grupo de oração, vendo minha mãe cantar, minha mãe ministrar louvor, pregar, tudo. Só que daí quando eu cheguei mais ou menos uns 12 anos, eu comecei a me sentir um pouco inadequada na minha escola. Porque daí todo mundo, nossa, mas você não conhece tal banda, mas você não faz tal coisa. Eu era diferentona, né? Porque eu era da igreja. Eu comecei a ficar com vergonha disso naquela época. Então eu comecei meio que querer me igualar às coisas do mundo. Falei, nossa, então para eu estar atualizada, eu preciso ser igual a eles. É um tempo que o jovem passa que é um pouco difícil para os jovens ter aquela postura. Demorou para eu ter essa postura de falar, não, realmente eu sou de Deus. Enquanto isso, enquanto eu fiquei querendo ser igual aos meus amigos, fazer o que eles faziam, falar o que eles falavam, eu comecei a falar palavrão, comecei a xingar e pá, aquela coisa, né?
dos 12 até os 14 anos, mais ou menos. Foi minha fase meio rebelde da vida. Ainda bem que foi só esse tempo, glória a Deus. Depois, quando eu estava com 14 anos, eu ouvi uma pregação do Padre José Augusto, lá da Canção Nova, pela rádio. E aquela pregação mexeu muito comigo. Foi o dia que Deus separou para mim. Aquela pregação mexeu tanto comigo que eu falei, não, a partir de hoje eu não vou mais ter vergonha de dizer que eu sou católica, de fazer as coisas do jeito certo. E eu vou agora procurar mudar aquilo que precisa ser mudado em mim. Aí uma das coisas que eu precisava mudar, que era muito urgente, era justamente o meu palavreado. Dentro de casa eu não falava tanto ali, né, perto da minha mãe, né, mas era mais na escola, né, que jeito, né? Aí eu comecei a fazer o PHN. Alguém conhece o PHN? Ó, para quem não conhece, o Dunga lá da Canção Nova, ele criou isso inspirado até nos Alcoólicos Anônimos, né? Pensa comigo, ó, por hoje eu não vou mais pecar, certo? Então você faz a proposta para você mesmo no dia de hoje, porque o ontem já foi, você não tem mais como mudar o passado, certo? Você não tem como saber também o seu futuro. E fica muito difícil você estender uma meta assim pensando no futuro, alguma coisa muito a longo prazo. Chega a ser difícil de cumprir. Agora, se você pensar só no hoje, fica mais fácil, é ou não é? Se eu pensar que só hoje, ó, então por hoje eu não vou mais pecar. No meu caso era por hoje eu não vou falar palavrão. Aí, glória a Deus, comecei, né? Por hoje eu não vou falar palavrão. Daí cada vez que acontecia alguma coisa, dava vontade de falar. Às vezes até em pensamento vinha, já combatia. Glória a Deus, louvado seja Deus, bendito seja Deus. E aos poucos foi mudando. Aí no outro dia acordava de novo, por hoje eu não vou mais pecar. E cada dia você vai acordando, por hoje eu não vou mais pecar. Por hoje eu não vou mais pecar. Você pega aquilo que é mais difícil de você vencer, aquele pecado, e vai fazendo esse propósito, por hoje. Aí no outro dia você acorda e fala de novo, por hoje eu não vou mais pecar. Por hoje eu não vou fofocar. Por hoje eu não vou tratar mal meu marido. Por hoje... e assim vai. Você vai percebendo que você vai eliminando as ocasiões de pecado, você vai pouco a pouco eliminando até mesmo aquele pecado. Então você que está com esse problema de repente de falar mal, de lançar maldições, sementes ruins, xingamentos, palavrões, faça o PHN que você vai ver, você vai conseguir, certo? É um exercício para que a gente possa edificar também a nossa casa. Já que nós queremos ser mulheres sábias e queremos edificar a nossa casa, nós precisamos tentar entender melhor o outro, certo? Um pouco mais de se colocar no lugar do outro, principalmente na questão em relação a homens e mulheres, que os homens são o avesso da gente, é ou não é, gente? E Deus quis que fosse assim. Deus quis mesmo que a mulher fosse mais sensível, que a mulher tivesse, sabe, aquela perspicácia com algumas coisas. A mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Os homens já não têm tanto isso. Eles precisam de mais tempo para alguma coisa, para algumas coisas, né? O interessante, uma vez eu ouvi um homem dizendo isso, é muito verdade, que o homem quando chega em casa, ele precisa de alguns minutos para se situar, para perceber, cheguei em casa. Não é assim, irmãzinho? Chega em casa, ele tem que se situar, perceber, não estou mais no meu trabalho, não estou mais no ônibus, eu estou em casa. Só que não é o que acontece, enquanto o homem está se situando, a mulher já vem despejando tudo na cabeça. Porque hoje aconteceu isso. Aí o homem olha pra você, ele não está vendo, ele não está ouvindo nada que você está falando. Você fica uma boneca assim, ó, com a boca mexendo, e o homem está... sabe? Porque ele não está ali ainda. Ele mal chegou e você já está despejando todo o seu dia atribulado. Porque muita mulher também quer se fazer de vítima, não é? Porque às vezes a gente quer que o homem olhe pra gente e fale, nossa, realmente, que dia terrível que você teve, que dia puxado, né? Às vezes a gente quer que o homem faça isso, só que ele não faz. Muitas vezes ele não percebe, né, que é aquilo que a gente precisa, que a gente quer ouvir, né? Que às vezes a gente é carente demais também, né? Então, deixa o homem se situar. Ele chegou em casa, isso vale também para as filhas com os pais, né? O pai chegou em casa, a filha também já chega falando, pedindo um monte de coisa. Deixa ele se situar, deixa ele chegar, deixa ele tomar um banho, deixa ele espairecer a cabeça. Depois você vai com calma falando, né? Porque a gente tem que perceber o feedback, né? A pessoa não está ali disposta para ouvir naquele momento. Então, respeitar o tempo do outro, respeitar o espaço do outro, isso é muito necessário, certo? Porque a mudança tem que começar em mim. Então nós somos muito aceleradas. Os homens já têm algumas partes, alguns momentos que eles são um pouco mais lentos. E a gente precisa entender isso.
aceitar isso, que Deus nos fez diferentes. Sim, homens e mulheres são diferentes, mas complementares. Apesar das nossas diferenças, nós somos complementares. O homem precisa da mulher. Então, aquela sensibilidade que falta para o homem, ele encontra na mulher. Aquela fortaleza, aquela racionalidade que os homens têm muito mais do que a gente precisa encontrar neles, não é assim? Eu e meu esposo, nós somos muito assim, um avesso também um do outro. Ele encara tudo pela razão, né? E eu estou lá sempre na emoção, nossa, mas será que não sei o quê? Será que a pessoa vai pensar isso, vai pensar aquilo? Será que eu magoei? Eu fico sempre assim, né? Será que se eu falar de tal jeito vai deixar a pessoa magoar? Então eu fico sempre muito mais no sentimento, né? E ele fala, não, mas fala isso. Nossa, não é fácil, né? E entre os homens eles até se resolvem muito fácil com as coisas, porque eles não dão rodeio. A mulher dá um monte de rodeio, né? Faz um grupo no WhatsApp para você ver quantas figurinhas que as mulheres mandam lá por dia. Bom dia, que seu dia seja lindo. Beija-florzinho lá, né? No grupo de WhatsApp dos homens não tem nada disso. Eles falam só quando precisa falar alguma coisa. Você coloca uma mulher dentro do grupo que é só de homem, daí estraca, começa a mandar bom dia, boa noite, tenha lindos sonhos, né? Coisa de mulher. A gente gosta dessas coisas, né? É do nosso jeito, mas eles têm um jeito mais objetivo, até mais fácil às vezes, né, de encarar algumas coisas. A gente pode até aprender muito com eles, certo? Deixa eu ver, eu marquei algumas coisas aqui. Tem também, uma vez eu vi Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Eu vi um irmão falando sobre a caixa do nada. Você já ouviu falar sobre isso? Da caixa do nada? Sim, os homens conseguem pensar em nada. É impressionante a capacidade que eles têm. Às vezes eu olho para meu esposo e falo, amor, o que você está pensando? Porque às vezes ele está quietinho assim. O que você está pensando, amor? Nada. Como que você está pensando em nada? Eu não consigo ficar assim. Às vezes a gente até quer, né? Não pensar em nada. Você quer só descansar aquele dia. Só que daí você está ali, você está pensando. Às vezes eu sento até no sofá e falo, não, vou descansar um pouco. Não sei se algumas aqui vão se identificar comigo. Fala, não, agora eu vou sentar, vou descansar. Só que daí começa a rodar a minha cabeça. Porque daí eu leio, meu Deus, eu tenho que colocar a roupa para lavar. Porque eu tenho que ajudar o filho a fazer lição. Nossa, vou ser madrinha de casamento em maio, eu tenho que comprar um vestido ainda. Eu tenho que ir para Osasco, eu tenho que não sei o quê. Aí fica aquela coisa, né? A gente nunca consegue ficar sem pensar em nada. E a nossa cabeça agia em questão assim, de milésimos de segundos, a gente pensou em N situações diferentes, não tem nada a ver com a outra. E os homens nem conseguem acompanhar essa nossa capacidade imensa de pensar em tudo ao mesmo tempo. Então, ele está lá na caixa de nada, deixa ele lá pensando em nada, deixa ele descansar um pouquinho, né? Não é assim? Então, vamos prestar atenção. E se a gente olhar aqui a palavra, Lucas 6, olha lá na página exatamente ao lado, 1354, tudo que nós lemos aqui do Evangelho está dentro do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha foi onde foi o momento, né, em que Jesus nos falou sobre as bem-aventuranças e que Ele deu diversos conselhos. Então, o Sermão da Montanha é um bom guia para a nossa reflexão. Você está meio desanimada? Presta atenção aqui, ó. Está um pouquinho desanimada ali com a sua vida? Está um pouco desanimado com suas fraquezas? Leia lá o Sermão da Montanha. Vai lá, Lucas capítulo 6, a partir do versículo 20. Vai vendo as bem-aventuranças, o que Jesus falou. Veja o versículo, Lucas 6, versículo 31. Jesus diz assim: o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Alguns chamam isso de regra de ouro. E não é verdade, né? É uma regra de ouro. O que você quer que o outro faça, faça você a ele. Se coloque no lugar do outro, perceba a necessidade do outro. Perceba que muitas vezes a pessoa não tem aquela maturidade, talvez que você tem, para entender e encarar algumas coisas. Se coloque mais no lugar do outro, faça por ele mais do que você pode fazer. É como eu digo, você quer conquistar mais o seu esposo, quer conquistar mais os seus filhos. Faça aquele bolo bem gostoso. Eu adoro fazer bolo, gente. É bom demais fazer bolo. Eu pego as receitas lá na internet, vejo os comentários. Se os comentários são bons, eu falo, glória a Deus, essa receita é boa, então vou fazer, né? E dá certo.
E é tão bom, né? Faz um bolo, faz alguma coisa diferente para agradar as pessoas. Não fique só fazendo o que te mandam, o que te pedem para fazer. Faça mais. Isso é muito bom, porque Jesus fez muito mais por nós do que a gente poderia imaginar, do que a gente poderia pedir. Então, minhas irmãs, Deus nos deu uma boca para falar e 2 ouvidos para ouvir. Isso é sinal de que a gente precisa ouvir mais. Ouça mais as pessoas lá da sua casa. Quando der vontade de reclamar, fecha a boca, reza, agradece a Deus. Oh, Jesus, eu te louvo por isso. Reclamar menos e agradecer mais. Diga isso comigo: reclamar menos e agradecer mais. Mais gratidão no coração, mais amor. Lembra que a boca fala do que o coração está cheio. Minhas palavras são sementes. Que sementes eu tenho lançado? Eu preciso encher meu coração de amor. Eu preciso, para edificar a minha casa, então, olhar a vida com outros olhos. De preferência, com os óculos de Jesus, que me faz enxergar de uma forma mais clara, que me faz enxergar de uma forma diferente do que aquilo que eu enxergava antes. Me mostra que sim, a vida é bela, que a vida é maravilhosa e que é maravilhoso viver, é maravilhoso ter família, é maravilhoso ter pessoas ao nosso redor que nos amam. Mesmo com as nossas fraquezas, com tudo que a gente tem, essas pessoas nos amam, estão conosco. Glória a Deus. E é por isso que eu te convido, minha irmã, a buscar essa sabedoria em Deus. Eu estou buscando todos os dias. Jesus, me ajuda a ter sabedoria para lidar melhor com meu marido, com meus filhos, com os meus pais, com meus irmãos, com aqueles que estão ao meu redor. Eu quero olhar a vida com os teus olhos, certo? Eu quero olhar a vida com os teus olhos, Jesus. Eu quero viver a tua palavra, para assim poder edificar a minha casa. A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Edifique a sua casa sobre a rocha que é Jesus. Ouça as palavras de Jesus e não só ouça, comece a colocar em prática. Comece a colocar em prática aqui o Sermão da Montanha, um guia de santidade pronto aqui para nós. Veja que a gente consegue. A gente sim consegue. Amém? Fica de pé então comigo. Já finalizando esse momento. Você quer somente ouvir ou viver a palavra de Deus? Viver. Amém? É assim que a gente vai conseguir edificar a nossa casa, a nossa família, a nossa história. Não deixe, minha irmã, não deixe que o inimigo encontre brechas na sua casa. Procure ser uma mulher mais sábia. Essa sabedoria a gente não vai encontrar no mundo, nas fofocaiadas, nas novelas, não. Essa sabedoria a gente vai encontrar em Deus e no exercício da nossa oração. E você vai ver quantas maravilhas Deus vai realizar. A partir do momento que você se dispor a viver mais a palavra, você vai edificar a sua casa. Sua casa não será mais a mesma a partir do momento que você e eu nos decidimos ser melhores. Porque quem tem que mudar primeiro sou eu. Lembra sempre disso. Amém? Amém. Canta junto comigo assim. Quero viver tua cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver, diga de coração, quero ser cheia do teu Espírito, mas só te
sua casa sobre a rocha, com alicerces. Por isso, minha irmã, nada poderá te abalar, nada poderá abalar a sua família, a sua casa, se ela estiver bem edificada. Você, mulher, aqui você tem a missão de edificar a sua casa. Tem que começar por mim, tem que começar por você. Nós temos essa missão e nós somos capacitadas por Deus para isso. Não se sinta fraca agora nesse momento, não, porque do mesmo jeito que Jesus capacitou aquele seu time de apóstolos, Ele pode capacitar você. Ele pode capacitar a sua vida, como Ele capacitou a mãe de Santa Teresinha, Santa Giana, Santa Teresa, tantas santas que nós conhecemos. Do mesmo jeito que elas conseguiram, nós também vamos conseguir. Se nós alicerçarmos a nossa vida em Deus, a nossa família em Deus, se nós formos mulheres de oração, nós vamos conseguir edificar a nossa casa. Teremos sabedoria, porque ela nos vem de Deus. Que Nossa Senhora interceda por nós nesse momento, para que haja verdadeira decisão, verdadeira adesão a essa palavra, a tudo que o Senhor nos trouxe como moção, a tudo que o Senhor está nos trazendo nesse retiro. Que haja verdadeira decisão sincera de mudança, de perceber que a mudança tem que começar em nós, e que o nosso bom procedimento, que o nosso bom testemunho, a nossa oração possa trazer pouco a pouco as pessoas da nossa casa para os braços de Deus. Amém? Então vamos cantar mais uma vez. Eu quero viver tua palavra, eu quero ser cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal, Senhor, livra-me de todo o mal, me ajuda, Senhor, a vencer o pecado, e assim nada poderá me abalar, nada poderá abalar minha casa. Quero viver tua palavra, quero ser cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver, quero ser cheia, transportante do Espírito de Deus, mas só te peço, livra-me do mal. E canta com força, nada poderá, nada poderá, nada poderá me derrotar, pois minha força é Ele que te dá toda a força. Tem o nome, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar. É Jesus, pois minha força e vitória, pois minha força e vitória é Jesus. Pega na mão dessa irmã que está do seu lado, só para fechar, você vai cantar para essa irmã, pois a sua força e vitória é Jesus. Cante para ela. Pois sua força e vitória é Jesus. Tenha força, minha irmã, coragem. Pois sua força e vitória é Jesus. E olha em volta, quantas mulheres lindas, ó. Pois nossa força e vitória é quem? É Jesus. E por isso que nós vamos vencer, pois nossa força, pois nossa força e vitória é Jesus. Que Ele seja louvado, bendito e adorado. Vamos aplaudir nosso Deus. Que Ele seja amado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,